Bora, pessoal. O primeiro momento é um momento para tirar dúvida, eu ajudar vocês me mostrarem o que é que não ficou legal do trabalho antigo. Ordenar em ordem alfabética, isso eu acho. Pois, bora lá. Isso era o conteúdo da aula de hoje, então estamos dentro do ritmo. Então, fora o que vocês forem propor, eu vou trabalhar 3 ideias principais aqui. A sobrecarga de operadores, funções lambdas, a ordenação, né? Que aí eu vou precisar da função lambda, e as buscas. Então, vamos aqui. Mas se tiverem mais ideias, vocês colocam aí, tá? E aí, pessoal, o ritmo da disciplina de forma geral está bem tranquilo, né? A gente está conseguindo progredir, fazendo as atividades, mas não está muito fechado, assim, né? Eu tento tentar achar o meio termo no peso da mão, porque tem gente que diz que faz atividade meia hora e outros que dizem que leva 4, 5 horas para fazer. Então, eu não posso, eu tenho que tentar achar o meio termo aí. Pronto. E assim, o meu objetivo é conseguir levar todo mundo, né? Não é uma Olimpíada que eu não quero fazer que vocês saiam os mega profissionais. Desde que eu consiga perceber nos relatórios que o pessoal está se dedicando, fazendo lá, principalmente quem está com mais dificuldade, sei lá, 4, 5 horas de trabalho. Eu sei que é complicado isso, Franciano. Tem gente que está tirando de boa, porque já tinha muita prática de programação, e outros que estão levando um pouco mais de tempo. Porque eu estipulo assim, umas 2, 3, 4 horas, no máximo 5, assim, para disciplina. Oi, amor. Só um instante. Então, vamos lá. Vou começar com a ideia da ordenação. Tudo bem? Então, a ordenação básica. Stream. A ordenação básica, que vocês não vão precisar implementar algoritmo, ela vai precisar da biblioteca Algorithm. A Algorithm tem um monte de funções, não apenas a função de ordenação. Por exemplo, ela tem a função sorte, de ordenar, ela tem a função std random shuffle, de embaralhar, você quer um vetor, aí quer embaralhar o vetor inteiro, você tem o random shuffle, você tem para buscar o mínimo menor elemento, você tem o maior elemento, você tem contar quantas vezes aparece, assim, todas as funções que vocês imaginam que deveria ter, assim, as funções principais, gerais que deveria ter, vocês vão encontrar aqui na algoritmo. A que a gente quer em especial é a sorte. No C++, a forma de passar parâmetros, o sorte funciona tanto faz em vetor ou lista. Tanto faz. Oi, amor. Vá assistir o seu desenho. A Sarinha lhe ajuda, o papai tá dando aula, tá certo? Você tá com fome? Peça pra sua mãe colocar, pra sua irmã descascar uma tangerina para você. Só um instante.
A questão é que o algoritmo de ordenação que vai ser utilizado vai ser diferente e, por exemplo, o algoritmo do vetor ele vai ter um desempenho melhor do que o algoritmo da lista, mas você vai ter o sorte também de boa. Esses algoritmos, no C++, eles funcionam baseados em iteradores. Então, você diz aonde a tua estrutura começa e aonde a tua estrutura termina. Então, por exemplo, se eu criar, vou começar aqui com o vector, tá? Include vector. Então, você cria o teu vetor. Poderia ser um vetor de qualquer coisa, inteiro, string, float, char. Qualquer um desses primitivos, o fato dele ser primitivo significa que já existem as operações de comparação embutidas na linguagem. Então, por default, ele sabe calcular se 5 é menor do que 6, ele sabe calcular se t é menor do que u, entendeu? Porque todos os primitivos já têm essa operação. E é essa operação que ele precisa para conseguir ordenar. Ele precisa saber se um elemento é menor do que o outro. Se for menor, ele consegue saber quem é que ele vai manter antes e quem é que vai manter depois. Ele sabe, por exemplo, com strings, né? Se banana é menor do que maçã, do que Apple, aí qual é a comparação que ele vai utilizar aqui? Ele vai usar a lexicográfica. Então, beleza, a mesma que a gente usa na chamada. O A vem antes do B, então Apple vai na frente. E se eu comparar banana com banano, o banana vem primeiro, porque todos esses daqui são iguais, o A vem antes do O. Mas se eu comparar banana com banan, aí ele vai usar banan primeiro, porque essa aqui acabou e essa daqui ainda tem informação. Então, eu vou fazer primeiro com um vetor de primitivos. Tendo um vetor de primitivos, para ordenar, eu só mando passar o primeiro e o último. E aí o sort vai fazer a ordenação para mim. E aí eu, por exemplo, poderia mandar mostrar todos os elementos. Para cada elemento, imprimo o elemento, depois mando o NL. Campainha. Desculpa. Não, eu vou dar aula até meio-dia. Ok, então, estou mandando imprimir, ordenar e estou mandando imprimir. Aí você pensa, beleza. Mas se eu mandar imprimir do jeito que está aqui, ele já está ordenado, não dá nem para a gente testar. Então, eu vou bagunçar aqui. Então, eu tenho 5, 4, 1, 2, 7, 8, 3, 9. Então, se eu mandar agora rodar... Beleza, está ordenado. Vector funciona. Com lista funciona? Include list. Então, se ao invés de um vector eu criar um list de inteiro, meu algoritmo vai funcionar da mesma... Vale, ele não ordena. Eu pensei que ele ordenasse. Daí que eu nunca tinha feito esse teste. Eu estou em choque. Estou em choque. Eu nunca tinha feito esse teste em todos esses anos, tá acreditando nisso? Não ordena. Acredito não.
Aí você pode fazer o seu próprio algoritmo de ordenação, né? Normalmente, o algoritmo de ordenação que normalmente se usa para lista é o... existe já o list.sort? Ver ponto. Olha, existe a ordenação da lista, ó. Tá vendo? Ó, o Hugo já tá na frente da gente. Ó, seus otários, vocês não sabem olhar direito. Vocês fizeram uma pegadinha para mim. Eu sabia que tinha ordenação da lista. Eu sabia que tinha. Aí vocês armaram para cima de mim. Aí o algoritmo é diferente. Exato, o algoritmo é diferente. Então você não invoca o sort do STD, porque o sort do STD é feito em cima de vetor. O sort da lista é método. O sort do STD é feito utilizando o sort do algoritmo. Ó, tá vendo? Ó? Armaram pra cima de mim, me pegaram. Pegadinha, já pode mandar me demitir e contratar o Hugo. Beleza, pessoal? Só que assim, quando vocês vão ver a estrutura de dados, a implementação, ela é diferente. Ó, ele só ordena com n log de n. Provavelmente ele vai fazer o insertion sort, né, que é o algoritmo principal que a gente usa na lista. A gente sai inserindo inserindo o elemento na lista ordenada. Vocês caçam lá insertion sort, aí vocês vão ver como é que ele funciona. Você arranca o nozinho, vai até a posição que ele deveria estar, insere o nó, e vai próximo, arranca, insere, arranca, insere, arranca, insere. Por isso que é n log de n. Ok? Blá, 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 blá. Beleza. Então, se eu tiver com um tipo de dados que não é um primitivo, aí eu vou precisar explicar para ele como é que ele faz o processo de ordenação. Porque se não é um primitivo, ele não sabe comparar. Por exemplo, se eu criar uma classe coisa, criei uma coisa, e a minha coisa, por exemplo, vou criar construct, que é tudo público, a minha classe. A minha coisa, ela guarda um int data. A minha coisa guarda um inteiro. Beleza? E aí eu vou fazer aqui o construtor. Ok, beleza. Se eu fizer uma lista ou um vetor de coisas, com vector, e eu tentar mandar ordenar, ele vai dizer, ei, eu não sei ordenar coisa. Eu só sei ordenar inteiro, eu só sei ordenar string, eu só sei ordenar outras coisas, ué. 1, 2, 7, 4, 5. Ele também está dizendo aqui que não sabe imprimir coisa. Estou mandando imprimir todas as coisas, ele vai dizer que não sabe imprimir coisa. Aí a gente começa a ter que resolver a situação. std sort. Ih, Copilot, já está dando a resposta, mas fica calado, fica na tua. Então ele nem sabe imprimir, nem sabe ordenar, porque ele não sabe mostrar uma coisa e não sabe comparar uma coisa com a outra. Se ele pegar essa coisa aqui e essa coisa aqui, ele não sabe dizer se essa é menor do que essa. Então, para que ele consiga ordenar, eu tenho que ensinar para ele. Eu ensino para ele dizendo qual é o método que ele vai utilizar para verificar se uma coisa é menor do que outra. Então, eu vou fazer aqui o meu método booleano, que ele só quer saber se uma coisa é menor do que outra. É menor, que vai receber duas coisas. Então, a minha comparação, ou vou fazer assim, vem primeiro. Qual que vem primeiro no vetor? A coisa A vem primeiro que a coisa B? Isso é verdade se a informação do A for menor do que a informação do B. Então, quando eu crio isso daqui, eu estou criando um método que compara duas coisas e eu vou passar para o sort esse método, dizendo sort para verificar duas coisas, você utiliza o método vem primeiro. Agora, presta atenção, eu não estou invocando o método,
Eu não estou passando parâmetro para o método, eu estou passando o endereço do método. Eu estou dizendo, olha, para você comparar duas coisas quaisquer do vetor, você utiliza esse método, porque é o que o sort vai fazer. Ele vai começar a fazer a comparação. O primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto, né? Assim, claro, não tão simples, mas ele vai fazer essas comparações. E toda vez que ele verificar que tem algo maior antes, que está vindo primeiro do que algo que deveria estar vindo depois, né? Que deveria estar vindo antes no lugar dele, blá, 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 volta aí 10 segundos. Toda vez que ele encontra algo menor depois de algo maior, ele inverte. Na verdade, toda vez que ele faz esse teste aqui, essa coisa vem primeiro que essa, se isso daqui der verdade, ele mantém. Se isso daqui der falso, ele troca. Então, eu não chamo o método, eu passo o endereço do método. E aí o método, o que foi implementado aqui é a forma como ele vai ordenar. Aqui ele está pedindo só para eu conseguir imprimir. Então, vou fazer aqui o método na coisa. Tá. Então, para imprimir uma coisa, eu vou imprimir o dado que está dentro dessa coisa. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse phrase. Tá? Então, vem primeiro. Então, se eu mandar ordenar isso daqui, ele vai ordenar as coisas. Então, primeiro foi essa daqui 2, depois foi essa daqui 4, depois essa daqui 5, depois o 6, depois o 7. Se eu quisesse ordenar ao contrário, o que é que eu preciso mudar aqui? É só o sinal. Ou eu faço isso, ou eu inverto aqui, né? Coloco B menor do que A. Ou então eu inverto o sinal, dá no mesmo. Na hora que eu faço isso, faço assim. Tá? Então, vamos agora... a gente já falou um pouquinho sobre... Entendido o conceito de ordenação, tá? O que é ordenação? Vou passar uma estrutura, no caso um vetor, poderia ser um array também, se eu estivesse usando array. Array é o equivalente ao array do C, certo? Só que no formato de um container. Então, eu poderia criar um array, aí eu passo... Diferente do vector, que tem tamanho dinâmico, o array tem tamanho estático. Então, o array que é criado com 5 elementos vai morrer com 5 elementos. O array é a mesma coisa do array do C, array cru, só que empacotado como um container. Então, por exemplo, eu posso utilizá-lo para ordenar. Eu posso ordenar o array utilizando coisas.begin, coisas.end da mesma forma. No list você tem que chamar o método da lista. Se isso daqui não fosse um vector, fosse um list, eu ordenaria v.sort, e aí eu passo o método de ordenação que ele vai utilizar na lista. Só que para a gente simplificar essa passagem de parâmetros, vocês estão vendo que eu estou passando um vetor por parâmetro. Eu passo de onde até onde vai a ordenação, e eu passo a minha função que faz a ordenação. Essa função, ela também tem um nomezinho, tá certo? E o nome que a gente dá para ela é... Deixa eu ver. Ah, não tem nome. É função de comparação. Predicado é outra coisa, estava me confundindo. Tá? Então, vamos lá. Para a gente simplificar esse processo, a gente pode utilizar
as funções lambdas que a gente já viu lá atrás. Como é que funciona a função lambda? Deixa eu criar outro arquivo aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre função lambda. Quando você cria por default uma função no C, você é obrigado a criar ela fora de uma função. As funções no C, elas não são elementos de primeira ordem, ou seja, não são variáveis que você cria e atribui como um inteiro, um float, uma string. Só que funções em C++, eles já são elementos de primeira ordem. Eu posso criá-las em qualquer lugar, atribuir, salvar, guardar, certo? No C, você tinha todas as funções, elas tinham que estar assim, definidas, e você não podia colocar uma função dentro da outra. No Python, no JavaScript, no Java ou em qualquer outra dessas linguagens, a gente tem o conceito de função lambda, que é uma função que é um elemento de primeira ordem. Então, você pode, por exemplo, criar, vou chamar assim, tá certo? Uma função soma da seguinte forma: você diz que está criando uma função, usa o colchetezinho vazio, aqui no caso, tá certo? Você passa os parâmetros da tua função e você passa o retorno da tua função. Se você quiser ser mais explícito, você pode informar que a tua função ela vai retornar um inteiro. Então, essa daqui é a descrição completa, tá certo? Para ser uma descrição mais completa ainda, você poderia usar o functional e colocar o tipo da tua função. Não. O tipo da tua função é um function, né? Mas normalmente a gente não escreve isso daqui, não. É uma função que vai receber, que vai retornar um inteiro e vai receber 2 inteiros. Tá? Aqui, ó. Você está criando soma, que é uma função que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. A sintaxe é essa. Tá? Só que quando você está criando a função aqui, já está explícito do lado de cá que você recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Então você não precisaria escrever tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Por isso, normalmente, ainda tem essa sintaxe. Não sei se ainda precisa colocar, porque ele já faz a inferência do tipo de retorno. Estou dizendo assim, se você quer explicitar qual é o tipo de retorno. O que é TLGD? Ah, tô ligado. Perdão, eu estou começando a ficar velho nesses negócios de meme e tecnologia, então às vezes a galera escreve as coisas que eu não sei. Eu demorei um tempão para entender que diabo era RT, até hoje eu ainda acho estranho. Bora lá. Então, essa daqui é a descrição completa de uma função lambda. Esse daqui é o tipo que é guardado e essa daqui é a função que é criada. Você perceba que você abre o escopo, você tem fecha escopo e você tem o ponto e vírgula para dizer que terminou a declaração. A gente normalmente identa ela, entendeu? Como se fosse uma função mesmo, mas ela poderia ficar toda na mesma linha, se assim você quisesse. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma função opera, ok? Opera recebe A, recebe B e recebe uma função que vai receber, vai atuar nos dois parâmetros. Opera várias vezes. Só para a gente ter alguma lógica aqui, né? A, B, só opera mesmo. Só para a gente entender como é que as coisas se encaixam, tá? A função opera recebe o A,
recebe o B e recebe uma função que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. E o opera só vai fazer o quê? Chamar a função f, passando a e b e retornar o resultado. Para que isso? Só para vocês verem os tipos de parâmetros. Tudo bem? Então, eu estou dizendo que f é uma função, uma function, que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Então, eu posso agora dizer que C vai receber opera de 1 e 2 com a função soma. Porque soma não se encaixa exatamente no que ele precisa, recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Aqui, função soma. Então, no caso, o C vai ser 3. Se eu quisesse agora, eu poderia fazer com que o D fosse opera, vou receber agora 1 e 2, só que agora eu vou criar uma outra função. Vou criar a função aqui dentro mesmo. Minha função recebe A e B e retorna A menos B. Isso é a função. Desde a criação, desde a abertura das chaves até o fechamento das chaves aqui. Na função, você pode fazer uma série de omissões e substituições. Por exemplo, eu poderia fazer inclusive assim. Eu vou criar um D que vai receber opera, 1, 2, e agora eu vou multiplicar. Só que eu vou omitir que esse daqui é um inteiro. Vou colocar aqui tudo na mesma linha. O ruim de colocar assim é que às vezes fica mais estranho de ver se você está casando os pontos e vírgula, os abre e fecha direitinho. Outra coisa que você também poderia omitir na função lambda seria os tipos dos parâmetros. Vou fazer agora um A qualquer e um B qualquer. E eu vou retornar A dividido por B. No caso aqui, o lambda vai dar erro. C, D, E, F. Obrigado, nem percebi que tinha 2 Cs. Vai dar erro sim. Eu estou declarando 2 vezes, né? Definindo 2 vezes. Soma C, D, E, F. Então, quando você cria aqui com alto, ele, tipo, prepara a função para receber qualquer coisa. E aí, quando você passa o parâmetro, ele na verdade, na hora que está compilando, ele já vai fazendo os testes. Ué, você está precisando de quê? De inteiros? Pois eu vou criar uma versão dessa função que trabalha com inteiros. Então, é assim que ele faz, tanto no Lambda quanto no template. Ele, na hora da compilação, já vê todos os tipos que aquela função recebe e já cria os vários, as várias versões daquela função. Então, por exemplo, agora se eu mandar imprimir todos eles, C, D, funciona para receber uma função também? Funciona. Uma das coisas mais legais que criaram no C++ ultimamente é o Lambda. E a forma como ele foi concebido, a capacidade de enxergar o escopo, que aí eu não mostrei ainda, né, fez com que vários dos padrões de orientação a objeto que antigamente eram utilizados ficassem obsoletos. Lambda resolve uma carrada de coisa mesmo, que antes era feito de forma difícil. Então vamos rodar isso daqui e a gente continua. Algum erro aqui. Deixa eu ver o que ele está dando. Ah, é porque eu estou compilando a coisa errada. Beleza. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Como é 2 inteiros, está fazendo divisão de inteiros. Beleza. De boa até aqui, lambda. Então, você não precisa disso. Se você quiser salvar na variável, você pode fazer assim. Soma vai receber A e B. E você pode também fazer de todas as variações que a gente fez aqui, né? Omitindo o parâmetro de saída, desde que ele seja explícito. Omitindo, inclusive, né,
os parâmetros, o tipo dos parâmetros de entrada, desde que ele consiga fazer inferência de qual o parâmetro de entrada que ele vai receber. Desde que seja claro qual o parâmetro de entrada que ele vai receber. Segue em frente, vida que segue. Então, no caso aqui, o Lambda permite que você... Diz, Vitor. Senna, você pode repetir um pouco essa última parte, que eu me perdi aqui no que você falou? Qual última parte? Que tu estava explicando sobre os parâmetros. Tá, tudo bem. Vou pegar aqui, fazer um outro exemplo. Eu acho que eu realmente falei por cima e ficou ruim. Vou explicar como é que funciona o template para vocês entenderem melhor como é que funciona o Lambda. Include IOString. Quando você cria uma função no formato de template, não. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Uma função capaz de somar duas coisas que retorna obrigatoriamente uma coisa do mesmo tipo. Aí, o que é que você faz? Essa tua função, ela pode ser chamada com duas coisas quaisquer que possam ser copiadas, eu estou usando copy aqui, que possam ser somadas e que a soma dê um elemento do mesmo tipo. Então, quando você vai invocar a int a recebe soma de 1 e 2, o que é que o compilador faz? O compilador, ele pega aqui a função soma, e aí ele verifica que você está passando inteiros, e ele sai fazendo o teste. Beleza, se eu jogar um inteiro aqui, eu consigo copiar o inteiro para dentro da função? Consigo, inteiro é copiável. Eu consigo utilizar o operador de soma com dois inteiros? Beleza, consigo. A operação de soma em dois inteiros me retorna um inteiro? Sim, retorna. Então, ele cria, o compilador, uma versão da função soma que trabalha com inteiros. E vai ser essa versão da função soma que ele vai invocar. Então, o template é uma forma preguiçosa não, né? Econômica de você mandar o compilador fazer o teu trabalho de definir a função soma para todos os tipos que você precisa. Porque na hora da compilação ele já vai fazer o teste de se aquele tipo que você passa se encaixa em tudo que a função tenta fazer. Ok? Então, por exemplo, se eu tentar fazer com strings, ele vai fazer o teste. Beleza. Eu consigo copiar uma string para A e copiar uma string para B? Consigo. Eu consigo fazer a operação de mais entre duas strings? Eu sei fazer isso. Isso é a concatenação. A operação de mais entre duas strings me retorna uma nova string? Exato, retorna. Pronto, então beleza. Então eu também consigo fazer com strings. Se você tentar fazer com float, por exemplo, float, C recebe soma de... com 2. Vamos começar a avacalhar agora, tá? Aí vai pensar. Existe uma função soma que recebe um float e um conchechar? Transformar em string. Existe uma operação de soma que eu posso receber dois tipos diferentes, um float e um conchechar? Não. Obrigatoriamente eles têm que ser do mesmo tipo. Então esse daqui não serve. Professor, e se o senhor dissesse que agora eu posso ter dois tipos diferentes? Eu posso dois parâmetros diferentes? Assim? Então, vou fazer o seguinte, ó. Se eu tiver dois parâmetros diferentes, o resultado tem que ser o primeiro parâmetro. Agora, ele aceita dois parâmetros diferentes. Ó.
Então, eu estou tentando somar um float com um string. Ele aceita que sejam parâmetros diferentes, mas será que se eu tentar concatenar um float com um string, ele sabe fazer isso? Se eu tentar compilar, ele vai dizer, olha, eu não sei fazer uma operação de mais entre um float e um string. Não, ninguém nunca me ensinou a fazer isso. Então, se eu tentar fazer isso daqui, ele vai reclamar dizendo que, ó, eu não sei fazer esse negócio aí, não. Um float com string, aí você diz, eu te ensino. O que você quer? Você quer fazer uma operação de mais entre o float e o string, e isso tem que retornar um float? Deixa comigo, eu vou te ensinar como é que faz isso. Aí a gente começa a extrapolar, mas é o que a gente está tentando explicar. Se o compilador sabe fazer todas as operações que os tipos propõem, então ele aceita. O que é que ele não sabe fazer? Uma soma entre um float e um string, de forma que retorne um outro float. Então, vamos ensinar para ele. Float. O que é que ele quer? Um operator mais. Entre o quê? Um float e uma string. Ele quer fazer um operator mais entre um float e um string. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai converter a string para float e vai fazer a soma. É muita avacalhação. Vocês não acham, não? Professor, mas se pode fazer? Pode. Mas nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Professor, se eu posso, eu posso. Stream. As pessoas acham que a liberdade é algo que ignora que ignora o bom senso. Chesterton dizia que é como uma pintura, né? A liberdade, ela é como uma pintura. Ela precisa do quadro para fazer sentido. Para que você consiga fazer a pintura no quadro, você tem que considerar a moldura. Então, é a moldura que dá sentido aos elementos que você coloca dentro da pintura do seu quadro. Sem moldura, sem contorno, sem limite, você não consegue fazer algo interessante. Então, bora lá. Olha a marmota aqui. Eu vou precisar converter essa string para float. Então, float f, e aí eu vou converter esse b para um fluxo, e de b vou tirar o f. Aí eu vou somar a mais f e vou retornar a resposta. A marmota aqui, ó. Se você não sabia, é assim que a gente converte de string para um tipo qualquer. Você cria o tipo que você quer receber, você converte a string que você tem para um fluxo, e desse fluxo você tira o tipo que você quer. Pronto. Agora o meu compilador sabe interagir um float com uma string e retornar um outro float. Você acabou de explicar isso para ele. Agora ele vai te deixar fazer a soma de um float com string. Perdão, estou compilando a coisa certa? Dá para converter float para string e depois concatenar? Daria a mesma coisa. Aqui agora ele está reclamando o seguinte, ó, ele está dizendo, olha, eu estou recebendo 2 const char asterisco, e aí o meu resultado tem que ser um const char asterisco. Só que aí eu vou fazer o quê? Eu vou forçar esse negócio a entrar lá como string, porque aí ele vai saber converter, vai saber interagir como string. Se você não faz como string, ele passa como ponteiro cru. Aqui está dizendo que eu não estou utilizando as variáveis C e B. Tudo bem, bora imprimir. Cout A espaço, vai, B e C. Dava para converter float para string e depois concatenar? Dava. Aí é só implementar aqui, né? O teu código ficaria diferente. O que a gente está querendo dizer é só que para o compilador basta que ele encontre num template as implementações que ele precisa. É só isso que o compilador vai tentar fazer. Você vai passar os tipos que você quiser aqui.
ele vai ver se encaixa nos parâmetros. Se encaixando nos parâmetros, ele vai ver se os parâmetros têm todas as operações que a função se propõe a fazer. Tendo, aí ele faz. Ok? Por exemplo, se a gente quisesse fazer uma função que imprime um vetor. Vou fazer aqui uma função que imprime um vector. Então, eu poderia fazer uma função que imprime um vector de qualquer coisa. Template T. Eu vou chamar minha função que vai imprimir um vector. Então, vai ser um OSStream. Eu vou receber um vector de qualquer coisa e vou conseguir enviar ele para o OSStream. Precisa incluir o vector. Meu vector é de qualquer coisa e eu estou fazendo uma função que ensina um fluxo a receber um vetor e aí retorna o próprio fluxo para poder continuar recebendo outros elementos. Aí como é que eu vou fazer? Vou abrir com a chavezinha, vou colocar vou imprimir os elementos de um por um e no final eu vou colocar uma chavezinha no último elemento, depois do último, e eu retorno o próprio fluxo. Beleza. Então, a partir de agora, um vetor de qualquer coisa, ele vai conseguir imprimir. Posso mandar agora o meu vetor diretamente para o Cout. Legal. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá aqui o meu vetorzinho. Bonitinho, né? Por quê? Porque o meu tipo, a única coisa que ele precisa aqui é que o tipo seja, o tipo do vector seja imprimível. Eu consigo imprimir o tipo do vector. Se, por exemplo, eu poderia refazer o meu código, por exemplo, o meu i tem que ter um método toString. Então, agora, eu só vou conseguir mandar imprimir vetores cujos os elementos do vetores tenham um método toString. Entendeu? É assim que funciona o template. Às vezes o template ele é muito útil porque você consegue limitar o tipo. Por exemplo, aqui, antes eu estava limitando o tipo de saída ser igual ao tipo de entrada. Às vezes, quando você faz uma função lambda, como essa daqui, que você passa qualquer coisa para ela, você não consegue, por exemplo, controlar qual é o tipo de saída. Você não consegue forçar nos parâmetros, você não consegue passar. Você vê que em todas essas daqui, na hora que eu chamei a função, eu não precisei dizer o que é que eu queria no parâmetro. Você pode usar o parâmetro para algo. Por exemplo, vou usar aqui um parâmetro, uma coisa que eu uso muito. Que foi, Miguel? Que foi, Aninha? Posso jogar o seu joguinho no seu celular? O que é que suas irmãs estão assistindo, amor? Ele não adianta. Você não quer? Cadê meu celular? Deve estar com a Juju. Vai lá, você pode ficar jogando o sandbox com elas. Ó, muito útil aqui, uma função que eu uso pra caramba. Eu quero tirar alguma coisa do fluxo. Então, vou fazer aqui uma função que pega algo, tá vendo? Vou dar um get de um fluxo. O meu fluxo é um fluxo OSStream. Eu estou dizendo que eu quero um tipo T, remover esse tipo T de um fluxo. Então, eu vou criar um elemento do tipo T, é um fluxo de entrada. Vou tirar esse elemento T
do meu fluxo e vou retornar T. O nariz está ruim. Na verdade, tá todo mundo doente aqui. Só a Sara que tá boa. O resto de tá com o nariz escorrendo. Eu não vim. Eu perguntei pra Cícera e perguntei pra Júlia. Mas a Júlia levou o meu celular para colocar o desenho, meu amor. Peça para ela. Tá. Ok. Você vê que aqui o tipo, ele não está nos parâmetros de entrada, né? Ou seja, ele não vai conseguir descobrir qual é o tipo pelos parâmetros de entrada. O fluxo só tem o parâmetro de... não tem nenhum parâmetro. Então, se eu criar um string, aqui, ó, STR, string, não, como é? String, o nome do... É porque não deu include. Deu include. Esqueci como é o nome do fluxo de streaming. Olha. Tá aqui, amor. Por favor. String. É ruim ficar com distração, porque o cérebro fica mudando de contexto e aí eu me perco. Tá? Então, por exemplo, ó, vou criar um string com 5, 1, 2 e 3. Não. 5, banana e 2.4. Aqui o que a minha função aqui faz? Eu recebo um fluxo de entrada e eu preciso de um tipo e eu vou retirar esse tipo de dentro do fluxo e eu vou retornar esse tipo. Então, por exemplo, o primeiro é um 5. Então, eu vou guardar, por exemplo, uma quantidade que vai ser um get inteiro de SS. Da mesma forma que você fez no vector, que você dizia para o vector que você estava criando um vector de inteiro, aqui você está passando o parâmetro. Eu quero pegar um inteiro do fluxo. Então, o teu fluxo vai entrar aqui. Coloquei 2 onde ainda? Ah, tá, valeu. O meu fluxo entra, ó, como referência, tá vendo? Eu vou criar aqui um inteiro, vou receber esse inteiro do fluxo e vou copiar esse inteiro para fora. Agora eu vou retirar uma string fruta. Retirar uma string do fluxo. Depois eu vou retirar um peso. Um preço, pode ser um preço também. E aí eu vou retirar a quantidade 2. Vendo como pode ser útil? Então, da mesma forma que eu fiz aqui usando o template, eu poderia ter feito... eu não poderia ter feito... aqui não dava para fazer com lambda, eu preciso do template porque eu preciso definir o tipo. Eu preciso definir o tipo que eu quero que seja o elemento de saída. Então aqui eu tenho que fazer assim. Se der para fazer com lambda, eu não consigo pensar agora. Mas eu acho que as ideias principais aqui desse bloquinho ficaram claras, né? Ou razoavelmente claras, não sei. E aí, como é que tá aí? Tá tudo claro ou tudo escuro aí para vocês? Confuso? Estão esclarecidos? Eu tô rolando no chat? Não. É porque vocês não estão falando nada mesmo. Tá mais claro? Sim, é novo. Mas assim, ajuda um bocado. São coisas que vocês só vão
sentir que é realmente complicado não ter um tipo. É uma coisa que vocês só vão sentir que estão dominando quando precisarem, começarem a utilizar e aí ver funcionando, entendeu? E aí ver funcionando. Vamos voltar lá para de onde a gente veio. A gente começou fazendo ordenação, depois a gente falou um pouquinho sobre funções lambda e agora eu caí aqui para explicar um pouquinho como é que funciona o template, como é que ele pensa em template. Ele vê se todos os tipos encaixam, se todas as operações para aqueles tipos estão resolvidas, e aí se for assim, ele aceita compilar e já cria todas as versões. Então agora vamos voltar para cá. Então vem primeiro. Ih, ainda faltou coisa aqui. Sabe essa caixinha que tem bem aqui? Essa caixinha é a caixinha de escopo. Quando você criar aqui um outro. Escopo lambda.cpp. Quando você cria uma função lambda, dependendo da linguagem, você tem que ela funcione de uma forma diferente. Por exemplo, se eu criar aqui uma função incrementa, auto incrementa vai receber um A por referência e vai fazer A mais um. Ok, beleza. Então, minha função incrementa recebe uma variável qualquer e vai fazer a mais um. Se eu quiser fazer ela mais genérica, ela vai receber uma variável de um tipo qualquer e vai tentar incrementar mais um. Para fazer esse daqui um pouco mais interessante, eu vou pensar na função dobra. Dobra vai pegar uma variável de um tipo qualquer e vai somar ela com ela mesma. E vai retornar o mesmo tipo de entrada. Ok? Estamos de boa até aqui? Lembrando, então, dobra é uma função que recebe um elemento como referência e retorna nada, né? Você vê que você não está tendo retorno. Então, se você quer explicitar, você pode dizer que retorna nada. Ok, então a partir de agora eu posso dobrar tudo que eu quiser. Por exemplo, se eu criar um x como 6, eu posso mandar dobrar x. Se eu criar uma string como ABC, eu posso mandar dobrar a minha string. No caso de dobrar o x, eu vou ter 12, e no caso de dobrar a string, eu vou ter ABC, ABC. É do outro, os tipos que eu esqueci de definir. Tá, vou voltar lá não. Depois eu conserto. Agora eu quero rodar o escopo lambda. 12 ABC, ABC. Tá. Essa variável, isso daqui, ele me diz se eu devo enxergar algo do escopo além dos parâmetros que eu já estou passando. Por exemplo, eu vou fazer aqui um contador 0 e eu vou receber o contador como cópia. Beleza? Então, eu receber o contador como cópia. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. For int i igual a 0 e menor do que contador e mais mais. Vou fazer essa operação contador vezes. Você perceba que contador agora é uma variável do escopo, não é um parâmetro que eu estou passando. Repetindo, contador é uma variável do escopo, não é um parâmetro que eu estou passando.
Contador, ele vem por cópia. Então, se eu rodar aqui o meu código, como o contador é 0, ele não vai dobrar a variável nenhuma vez, o x vai continuar sendo 6 e o s vai continuar sendo ABC. Se eu colocar o contador para 1, se eu colocar o contador para 2, aí agora o x vai ser 18 e a string vai ser ABC, ABC, ABC. Ah, não, ela dobra, né? Então, vai ficar 6, 12, 24, e o que era ABC, ABC vai virar 4 vezes ABC. Estamos de boa aí? Ok. Agora vamos fazer o seguinte. E se ao invés de fazer isso, eu fosse, ao invés de fazer o i indo de contador, eu fosse decrementando o contador? Enquanto o contador for maior do que 0, contador menos menos. Aí eu pergunto, qual vai ser o resultado dessa conta? Contador. Ele não está me deixando modificar contador. Contador. Por que você não me deixa modificar o contador? Aqui ele é tão esperto que ele está dizendo, ei, contador está vindo por cópia, então não é um valor modificável, ele está vindo como valor, como uma constante. Aqui está sendo só um warning, né? Aqui ele já está dizendo, olha, não tente modificar essa variável, que essa variável de escopo, mas ela não é modificável. Se você quisesse modificar, você teria que colocar um comercial. Agora vamos lá, qual é que vai ser a variável? Qual é que vai ser o resultado aí? Ih, meu café acabou. Enquanto vocês compilam aí na mão, na cabeça, vocês me digam aí enquanto eu vou pegar um café para mim. Eu quero saber qual é o que é que ele vai imprimir naquele último céu. Bora lá, eu acho que não tem só um aluno participando da aula, não. O resto está tudo tomando banho, não pode digitar para não entrar água no teclado. Ah, tá quente. No instante vieram dizer que não estão tomando banho. Pronto, eu tenho 2 alunos na aula já. Não, vai dar o mesmo, não. Negociação de categoria, velho. Do nada ele apertou o dedo do botão, sim, mas nem menos. Júlia, então deixa a Sara ficar assistindo. Você vai ficar lendo à tarde, ela fica lendo e você fica assistindo. Não. Então aproveite para fazer sua leitura, porque senão vocês vão gastar o tempo todo de televisão agora de manhã. E por que só 1h30? Estou falando, se vocês ficarem agora a minha aula todinha assistindo, vocês já vão ter usado 1h30 de televisão. Não é melhor vocês pararem um pouquinho, irem estudar, ler o inglês, e aí você tem mais tempo à tarde para poder assistir? Naquela tarde não dá tempo. À tarde tem tempo pra caramba. Foi mal, esqueci de dar um mute. Vamos lá. Vamos entender aqui qual é a limitação, tá? Contador agora é recebido por referência. Ele começa com 2, e aí a primeira vez que eu chamo a função,
ele verifica, 2 é maior do que 0? É. Dobra. Vai ficar 12. Aí ele vai para 1. 1 é maior do que 0? É. Dobra. Aí vai para 24. Aí ele fica 0. 0 é maior do que 0? Não. Aí eu chamo a função de novo. Só que como eu recebi o contador por referência, agora ele já é 0. E aí quando eu chamar a dobra a segunda vez, ele não vai dobrar nada. Porque a minha função dobra além dos seus parâmetros, enxerga algo do escopo e é capaz de modificá-lo. Entenderam por que é que vai ser 24, mas o ABC não vai ser dobrado? No caso do JavaScript, você sempre tem escopo irrestrito. Então, quando você cria uma lambda, né, um arrow, ele sempre enxerga tudo, o que é um problema, né? Porque às vezes você não quer que ele enxergue tudo, não quer que ele interaja com variáveis que não deveria, ou que ele passe variáveis que não deveria, tá? Aqui, se você quer que ele enxergue tudo, aí você passa só o lambda, só o i comercial. Então, ele está enxergando tudo o que nesse ponto da função seria visível. Então, por exemplo, isso é muito útil quando você quer passar um método de um objeto. Então, você é capaz de passar o método do objeto mandando ele enxergar tudo, inclusive o próprio objeto. Foi isso que a gente fez, por exemplo, naquele menu. Vocês lembram do menuzinho? Para quem assistiu a aula lá do joguinho da digitação que a gente trocava? Eu passava, dizia qual era a função que eu ia, passando retornava, né? Uma função. E aí eu não lembro como era alguma coisa assim, né? E aí eu passava o escopo atual, passava o escopo inteiro. E aí eu retornava o seta nome da função. Então, ó, eu estou retornando uma função que é quem? Que é uma função de um objeto. Isso aqui só é possível porque ele está enxergando o escopo todo. Professor, se o senhor só mandasse retornar o nome da função, não rolava? Não. Por exemplo, o nome da função menu da morte. Exemplo. Não. Porque menu da morte é uma função de uma classe. Você não quer retornar uma função de uma classe. Você quer retornar a função de um objeto. Então, para ele fazer isso, ele tem que enxergar o escopo, ele tem que enxergar isso daqui como uma função a ser executada. E aí você passa o escopo assim. É estranho? É, mas resolve um bocado de problema. Tá? Então, era o que faltava. Você pode passar parte do escopo ou o escopo inteiro, seja como cópia, seja como referência. Acho que é só cópia e referência aqui. Esse aqui você não tem ponteiro, não. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o começo do começo. Então, se eu quisesse agora ordenar, por exemplo, eu vou primeiro ordenar do menor para o maior. Então, seja uma coisa A e uma coisa B, eu vou retornar A.data menor do que B.data. Aí agora eu vou imprimir. Professor, o senhor... Isso é vector, professor, que o senhor está usando o sort. Então, vector. Aí agora eu vou imprimir. A gente não tinha função de imprimir vetor, a gente podia usar ela, né? Vou não. Deixa essa aqui mesmo. Vou imprimir. Pode fazer assim, ó. Treinar nossas capacidades. Só vamos criar aqui uma função imprime. Imprime é uma função que é capaz de enxergar o vetor. Olha que moleza. Então, toda vez que o senhor chama função imprime, o senhor está executando esse código aqui que imprime exatamente esse vetor.
Ó, precisa nem passar parâmetro. Imprime e enxerga esse V. A tua função imprime, passa por todos os elementos de V, imprimindo todos os elementos de V. É a melhor forma de fazer? Não, é só para a gente testar aquilo que a gente, que a gente viu. Que esse teu imprime só serve para imprimir esse exato vetor. E tudo bem. Eu chamei aqui imprime. Imprime. Ok, e se eu quisesse ordenar do maior para o menor? Eu poderia dizer que era B menor do que A. Ah, professor, mas só. E se eu quisesse desordenar, eu vou embaralhar o vetor todo. Alguma sugestão? Não, eu quero utilizar aqui o próprio sorte. O Randall Shuffle faz do jeito certo, mas eu quero utilizar o próprio sorte aqui. Estou ruim. Vamos para o médico hoje com o João e a Júlia. Alguma sugestão de como utilizar o próprio sorte para mandar ordenar, só que ao invés de mandar ordenar, eu vou ser otário e vou passar uma função que ele ordenaria. Mas se você colocar diferente, ele vai sempre fazer do mesmo jeito. Olha aqui que coisa legal que a gente pode fazer. A gente pode fazer aqui um range, ó. Então, de vez em quando vai dar positivo, de vez em quando vai dar negativo. Range mod 2 aqui. Às vezes vai dar verdadeiro, às vezes vai dar falso. O algoritmo vai ficar doido, mas uma hora ele vai ter que terminar. Tomara que não dê loop infinito. Ele, que diabo é isso, mano? Toda vez que eu rodo esse código, eu ordeno de um jeito diferente. Morte. Tomara que ele não tenha que ficar verificando se deu certo, né? Imagina assim, ele ordena, aí vamos ver, vamos testar se deu certo. Já é isso. Aí ordena de novo, aí não vai terminar nunca. Ordenação da morte. Não, ó. Então, se a transmissão cair, vocês sabem que foi por causa da minha ordenação sem fim. Aí eu volto daqui a pouco, tá? Bora lá. Ele está dizendo aqui que eu não estou utilizando alguns parâmetros. Ó, ele é tão assim que ele está dizendo, ei, otário. Tá vendo aqui a linha 37? Tu tá recebendo A e B, mas não tá usando para nada. Aí eu, hora da enganação. O A eu vou utilizar para nada e o B eu também vou utilizar para nada, mas fica na tua aí, tá certo? Já. Pronto, deu certo. Então, o A foi crescente, o B foi decrescente e o C foi indecente. E o C foi indecente. Beleza? Tá, ok. Você pegou seu celular e ainda tá lá com a Júlia. Acho que ainda tá lá, amores. Deixa a gente mostrar não, Ordenação, superado, sucesso? Bora pro próximo. Uma das pessoas me perguntou para que esse friend aqui, tá? E aí eu vou explicar o porquê desse friend bem aqui. Bora lá. Esse método, vocês já viram como é que funciona a sobrecarga de operadores, né? Eu estou dizendo que o operador menos menos, quando receber o cout, e uma coisa vai saber como se comportar. Que quem chama, entenda, quem chama
o método é chamado a partir do cout, porque você vai ter o cout, o operador menos menos e essa coisa. Por exemplo, se eu comentar tudo isso daqui, ó. Bora lá. Vou criar uma coisa. E aí eu vou chamar o seguinte método, ó. Operator menor menor, passa no cout e C1. Isso daqui vai imprimir o C1. E retornar o próprio cout. E aí eu mando um endl. Porque isso daqui me deixou um cout exatamente nesse lugar. Aí eu mando um endl, eu vou ter só um impresso e tá de boa. Então, essa daqui é a função que é invocada quando eu faço isso. std cout c1 endl. Glória. Beleza? Então, eu tanto posso chamar nesse formato, que é o formato de operador, ou eu posso chamar nesse formato, que é o formato de função. Os dois funcionam, os dois compilam, os dois são a mesma coisa. Okay? Só que, contudo, porém, entretanto, todavia, essa função ela pode estar tanto aqui dentro do método, como a gente tem colocado, como aqui fora do método. No caso aqui fora do método, eu não usaria o friend. Nesse caso, tanto faz. Se eu rodar aqui, ele vai funcionar da mesma forma. Então, professor, qual é a diferença de eu colocar ela dentro e fora? Essa daqui. Se por acaso você tiver uma classe e algo nessa classe for private, por exemplo, o data aqui agora é private. Você não tem como imprimir o data diretamente, porque essa função, como ela está fora da classe, ela não suporta, ela não tem acesso ao que é privado. Das duas, uma. Você faria aqui um getData. Retornaria o data. E aí você seria obrigado a usar o getData aqui. E aí você fica restrito a só poder utilizar o que é público, ou você faz o quê? Por que reclamas? Ah, tá, porque eu modifiquei o breguesso, né? Eu apaguei, foi? Ah, tá, desculpa. É porque é o seguinte, como o C é constante, eu já falei isso para vocês, né? Quando você invoca um const sobre uma classe, essa classe só pode utilizar métodos que são definidos como constantes. Eu falei isso numa aula um pouquinho atrás, ou não? Acho que umas 2 aulas atrás. Então, olha o que é que ele está dizendo aqui. Ei, ó, o objeto tem um qualificador de tipo que não é compatível com a função getData. O tipo do objeto é const, mas a função não é const. Aí é só você dizer, ei, getData não altera nada, ela é constante. E aí ele vai aceitar e vai te dar acesso direto. Tá? Para evitar todas essas limitações da tua função só trabalhar com aquilo que é público, porque ela está fora, você tem como colocar a tua função para dentro. Ela não é um método da classe, é uma função que você está botando aqui de gaiata. Como ela é gaiata, para ela ter acesso ao que é público, ao que é privado, você tem que declarar que ela é amiga. Então, você está dizendo, olha, essa função, ela é amiga dessa classe. Então, declarar como friend uma função ou uma outra classe dá acesso ao que é privado de coisa para essa função ou para essa outra classe. E aí, por exemplo, aqui você poderia fazer diretamente c.data. Aí você tem acesso ao que é privado. Mas a função ela tem que ser implementada aqui dentro? Não. Ela poderia ser implementada aqui fora.
Mas ali dentro você tem que declarar que ela é amiga. Tem que dizer, ó, eu vou criar essa função aqui que ela é minha amiga. Então ela tem acesso a tudo que é privado meu. E aí quando a função for definida, vai funcionar de boa. Por exemplo, aqui a função vem primeiro, não consegue acessar a data diretamente, porque data é privado. E todas as vezes que a gente colocou acessando data diretamente, ele aí ia reclamar porque agora a data é privada. Como ele é privado, ele só é acessível de dentro da própria classe. Ou então, para quem eu digo que é amiga. Por exemplo, agora eu vou dizer que, ei, sabe uma tal de função vem primeiro? Eu também quero que ela seja minha amiga, tá? E quando você declara que a função é amiga, aí ela tem acesso ao que é privado. Sacaram aí a amizade aí, como é que funciona? Isso se você faz o toString como no Java, professor, eu não quero fazer esse tal, essa função feiosa, que abre função feiosa da pleura, que fica mexendo com fluxo. Oi, amor. Você quer desenhar? Não, mas eu vou fazer as linhas no tablet para fazer no papel. Você vai saber fazer. Tá ali, ó. Tá ali o seu caderninho de caligrafia. Pega o seu caderninho de caligrafia e vá desenhar nele, amor. Porque essa é a forma como o C++ trabalha. O C++ ele é orientado a fluxos, porque no fluxo você não precisa ficar replicando, criando blocos de dado extra. Por exemplo, quando você está lá no Python ou no JavaScript, que você dá um split ou um filter ou pega alguma dessas operações, você está duplicando, triplicando a quantidade de blocos de dados. No Python não, no Python ele trabalha escondidinho por iteradores. Mas o C++ ele funciona com fluxos, que é uma forma de esconder ponteiros que ficam andando ali na tua estrutura. Então ele é bem econômico em relação à memória. A diferença aqui é que essa função ela escreve direto para o fluxo, por exemplo, para o cout, e retorna o próprio fluxo para poder escrever outra coisa para o fluxo, etc. Diferente se você, por exemplo, fosse criar aqui um toString, né? Professor, eu queria fazer que nem no Java. Eu quero criar aqui um método que retorna o string da minha entidade. Você pode fazer isso, né? Por que o senhor faz assim? Assim é mais feio. É mais feio. Só que é o padrão da linguagem. Então, como eu já estou ensinando a linguagem, ou pelo menos ensinar usando os padrões da própria linguagem, né? Isso aqui você vai encontrar, por exemplo, no Java. Essa é a forma onde o Java e o JavaScript convertem o tipo para string automaticamente. Você não precisa invocar o toString quando você está em Java e JavaScript. Basta somar com o string e ele vai converter automaticamente. Por exemplo, no Python seria um método def str. Né? O Python você teria isso daqui, né? Então, para cada linguagem, você tem uma abstração diferente de trabalhar com o dado. C++, a gente não pensa em converter para texto. A gente pensa em enviar para o fluxo, que aí você não precisa converter para texto. Normalmente, se você, por exemplo, vai gravar no arquivo, no Java, você primeiro converte para string, cria todo um bloco de dados e depois escreve no arquivo. Você tem um passo intermediário. Quando você faz aqui em C++ e quer mandar para o arquivo, você não precisa converter para texto para mandar para o arquivo, você já manda direto para o arquivo. Então, você evitou esse passo de criar uma string temporária para depois mandar para o arquivo. Não sei se foi essa a pergunta, Daniel. Por que é que eu uso esse OS Stream ao invés de criar o toString? Mas era isso? Ah, tá. Exato. Aquele toString que vocês veem no diagrama de classe é porque o diagrama de classe foi pensado usando
o código Java, né? Ele foi feito automaticamente através das classes feitas em Java. Então, o toString é esse breguesso aqui. Ok, vimos o friend, vimos sobre a carga de operadores, vimos métodos lambda, vimos sort, vimos template, falta o search, né? Então, bora lá. Bora lá. Então, para conseguir, quem teve dificuldade de fazer o finalzinho daquele código lá, que seria o contato e a agenda, você precisa primeiro do processo de ordenação e segundo, entender como a gente faria uma busca, né? Para quem vem muito meio assim, dependendo do FUP que você fez, se fez em outra linguagem ou não, talvez vocês não fizeram a métodos de busca em string. Então vamos entender aqui como é que funciona. Se você tem um texto, por exemplo, meu pé de laranja Lima, e você quer fazer uma busca por string dentro desse texto. Ué, onde é que fica a palavra pé? Tudo bem? std string pattern. Né? O que é que você quer encontrar? Você quer encontrar pé. Como é que você vai caçar pé dentro do texto? Ué, eu vou caçar pé dentro do texto fazendo dois for. Você faz um for para percorrer o de cima e o outro for para cada posição para ver se eu encontro todos os elementos. Beleza. Mas se você pode utilizar as funções que já estão prontas, isso seria uma função de busca de substring. Você está vendo se dentro de um string você tem outra string. Então isso daqui seria um texto.find. Faz um find, uma busca. Na tua busca você passa a string que você quer buscar e, por exemplo, a posição onde você quer começar a busca. Tudo bem? Então, por exemplo, se você não passa nada, a posição que ele inicia a busca é o 0. Ó, posição 0. Isso daqui vai me retornar o quê? Onde é que está o pé? 0, 1, 2, 3, 4. Então, isso daqui vai me retornar que o pé está na posição 4. Beleza. Como é que eu sei que ele não encontrou? Por exemplo, se eu estou atrás de laranjo. Se eu procurar por laranja, ele não vai encontrar laranja, porque não tem laranja em canto nenhum. Então, ele vai caçar e vai ter que me dizer, através da posição, que ele não achou. Normalmente, por uma busca de posição, como é que a gente diz que a gente não encontrou? Você tem duas opções, né? A mais comum é -1, só que, contudo, entretanto, todavia, você ainda tem duas opções. A segunda opção, assim, que também é utilizada em outras linguagens, é o tamanho. Por exemplo, se o teu elemento tem tamanho 6, aqui no site, deixa eu ver qual é o tamanho disso. 23, tem 23 caracteres, é do 0 ao 22. Às vezes ele retorna 23 para dizer que acabou. Então, você vai ter que ver de linguagem para linguagem como é que ele retorna. Professor, no Java ele retorna -1. Se eu tenho uma coisa, no JavaScript ele também retorna -1. Isso daqui é uma operação normalmente de index of. Qual é a posição de tal coisa?
E aí no index of, ele vai, sei lá, retornar -1 se não achou. Só que aqui você tem um detalhe. O find, ele retorna um size t. E o size t é um inteiro positivo. Um inteiro positivo não pode ser -1. Um inteiro positivo não pode ser -1, porque é positivo. Porém, contudo, entretanto, todavia, o C++ ele faz um acolchambramento. Qual é o acolchambramento que ele faz? Ele pega o maior valor possível da variável. O limite do tamanho da variável. Para quê? Se você tem o 0, por exemplo, size t. Aqui é a marmota, tá certo? Size t posição recebe 0. Acolchambramento. Se você somar com 1, você vai ter 1. Se você somar mais 1, você vai ter 2. O que acontece se você pegar essa posição e subtrair 1? O que acontece se você pega 0 e subtrai 1? Você está na menor possível. Se você subtrai 1, você vai para onde? O vácuo? Você vai para o maior valor, exatamente. Exato. Quando você subtrai 1, você quebra os bits. Se você tem 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, aí fica 1, 1, 1, 1. São círculos, né? A operação básica em binário. Então, você tinha... Quando você pega isso daqui e tira 1, você vai ter o maior valor possível. Por isso que, quando vocês fazem o teste, vocês podem comparar isso daqui com -1. Ah, só que normalmente ele vai avisar, ei, você está comparando uma coisa que nunca vai ser negativa com uma coisa negativa. Você tem certeza que você quer fazer isso? Ok? Por isso que funciona. Funcionar, funciona, mas não é o ideal. O ideal é você utilizar o que a própria linguagem recomenda. O que a própria linguagem recomenda? Você utilizar uma constante que é definida no próprio string. Aí você pode fazer o seguinte, ó. Se posição for igual a npos, é uma constante da string, ó, retornado por várias funções quando elas falham, né? Aí você pode dizer que não encontrou. Sacaram aí? Isso daqui vai te jogar para o valor que ele dá quando ele falha. -1 vai funcionar também. Funciona também, mas não é o recomendado. É tido assim para ter uma compatibilidade com a linguagem, compatibilidade com C, então vai funcionar com o que o C fazia. Compactando tudo isso daqui, vou compactar tudo. Vou mandar mostrar. Se o meu find for igual a -1, então é porque eu não encontrei, senão eu encontrei. Cadê as crianças? Oi, amor, tô aqui na aula. Cadê as crianças? Então tu não vai dar aula de tarde, né? Eu tenho aula de tarde para outra turma. Essa é para a turma de quarto. Amor, tira o áudio. Eu tô na turma, na aula.
Beleza, bora testar aqui. Se eu procurar laranjo, ele vai dizer, ó, aqui ele reclamou. Epa! Como é que você está tentando comparar uma coisa que não é inteira com uma coisa inteira? Aí você poderia converter isso daqui, né? Fez o certinho, né? String. Não estou utilizando, tudo bem, não estou utilizando. Laranja. Laranja. Contrato. Beleza? Então, isso daqui é uma coisa que pode ser utilizada para você fazer as buscas por padrão lá na tua agenda. O que é que você vai ter que fazer? Já aqui ajudando, né? Você vai ter lá a tua classe contato. Contato vai ter vários dados. Não vou colocar todos eles aqui, vou só simplificar, tá certo? Você vai ter o nome e todos os telefones. Você vai ter a tua classe telefone. E aí vai tudo seguir a mesma sequência. Você vai ter a classe fone, fone vai ter um label, fone vai ter um número, você vai ter aqui o toString de fone, né? O friend aqui. Depois da classe fone, você vai ter uma classe contato. E aí você também vai ter aqui o friendzinho de contato. Ok. O nome e os telefones. Depois da classe contato, você vai ter a tua classe agenda. A tua agenda tem um monte de contatos. E aqui que entra a diversão. Eu vejo já, mozinho. E aqui que entra a diversão. Vamos pensar nos métodos de agenda. Tudo bem? A agenda tem, e aí o que falta para terminar a aula de hoje. A gente conseguiu fazer até uma aula bem legal. Vamos lá. A gente tem a forma, fora o construtor, a gente precisa de uma forma de inserir um elemento na agenda, né? Vou fazer aqui um adicionar contato, que recebe um contato. Ok? A gente tem como, é o CRUD, né? Create, Read, Update, Search. A gente vai ter aqui o remover contato. Remover contato usa a chave do contato ou o índice do contato? O índice do contato, né? Acho que é a chave. Tudo bem. Aí você vai ter... Tá, um que a gente tem que ter é o get contato. Bora lá. Pegar um contato pelo nome. Beleza. Pergunta é, o que é que o meu get contato deveria retornar? Por exemplo, eu quero obter o objeto contato da agenda para alterá-lo. Aí agora eu vou, daqui a pouco a gente faz o search. Então vamos aqui, faz quando você está aqui na main, você criou uma agenda, encheu ela de coisa, agenda, aí encheu ela de contatos, botou aqui um monte de contato, preencheu todos os contatos com todas as coisas. Tanto faz, ok? Aqui não vai fazer diferença, não. Porque como... melhor lista, porque você vai ter que ficar removendo do meio, né? Mas como a instância de tipo é muito pequena, não vai fazer muita diferença, não. Aqui você também tem que manter ele sempre ordenado. Tá? A tua agenda tem que estar sempre ordenada. Então, sempre depois de adicionar um contato, você precisa mandar ordenar o teu contato. Ordenar o teu vetor de contatos, tá? Aí aqui vai ser um trade-off. O ideal é que nem seja vetor, nem seja lista, mas fosse um mapa aqui. Então, como você vai ter o custo da ordenação, e na ordenação é melhor o vector, e você vai ter o custo da remoção, para a remoção é melhor a lista, aqui
estrutura melhor seria a verificação da previsão de que se eu vou precisar adicionar mais elementos ou se eu vou precisar remover mais elementos. Sacaram aí? Ou se eu vou precisar fazer mais buscas. Porque se eu faço muitas buscas, o ideal é que seja vetor. Bora lá. A brincadeira é assim, ó. Toda vez que você adiciona um contato, você tem que ordenar a lista para manter eles ordenados pelos nomes. Beleza? Inserir um contato, você não pode só inserir no final, você tem que manter ele ordenado. Para fazer essa ordenação, o melhor para ordenar é vetor ou lista? Com certeza, vector é bem melhor para ordenar. Certo? Só que para remover, o que é melhor para fazer remoção? Com certeza é lista. Lista é melhor para remover. Se está ordenado pelo nome, qual é o melhor para fazer uma busca? Com certeza, o vetor é melhor para fazer busca. Por exemplo, você pode usar a busca binária, que é log, né? Muito melhor do que você fazer lista, que você tem que pegar todos os elementos. Então, a questão é aí uma análise de uso. Na tua estrutura, o que é que você vai fazer mais? Normalmente, você faz muito mais adições e buscas do que remoções, se você imaginar o uso normal de uma lista. Sim ou não? De uma agenda telefônica. Sacou? Você raramente remove um contato da tua lista. Você normalmente só adiciona e 10, 15 vezes mais você busca. A operação que você mais faz, sei lá, 70%, 80% do tempo é busca. Talvez muito mais, 90% do tempo. 90% do tempo você vai estar fazendo busca, 8% do tempo você está adicionando e 2% do tempo você está removendo. Então, o vetor é muito mais adequado nesse caso. No caso, seria o mapa, mas como a gente não sabe mapa, é vetor. Tá? Mas vamos cair aqui nos dois pontos que faltam para a gente conseguir terminar a aula. A gente precisa definir como é o get contato e como é a busca. No meu get contato, eu vou precisar fazer a seguinte coisa, tá certo? Faz de conta que eu adicionei um monte de gente aqui na agenda. Adicionei os telefones, adicionei tudo bem? Agora eu quero obter um contato para alterá-lo. Recebe agenda.getContato. Quero pegar o contato do João e aí eu quero alterar o nome do João, ou alterar o telefone do João, tá certo? Ponto add fone, quero adicionar um novo telefone no João. Vou adicionar um telefone no João. Oi. Ok? Vou pegar um objeto do João na agenda para alterá-lo. Você poderia pensar de duas formas para fazer isso daqui. Primeiro, você pensaria numa forma de banco de dados, e aí você não permite isso daqui. Tudo bem? Não, você não vai conseguir pegar o objeto. Se você pegar o objeto, você está pegando a cópia. Se você alterar isso daqui, você está alterando a cópia. Se você quiser trocar o objeto do João, você teria que fazer um set. Você me passa os dados que eu vou lá e salvo no meu vetor. Essa seria a primeira ideia. Não quero que a gente pense assim, tá certo? Eu quero que a gente realmente consiga uma forma de obter o elemento que está dentro do vetor para alterá-lo ao nosso bel prazer. Então, o que é que o contato, o get contato, tem que me retornar para que eu consiga o objeto que está salvo dentro do vetor para alterá-lo da forma como eu quiser, adicionando fone, removendo fone, etc. O que é que o meu get contato vai retornar? Se eu pensar, como o Daniel está pensando, a referência, contato e comercial. Get contato. Beleza. Ele existindo, eu retorno a referência para aquela posição do vetor. Porém, ele não existindo, eu retorno o quê? E aí? Cri. Ué, o contato existindo, beleza. Eu retorno a posição dele, mas ele não existindo. Ele não existindo, o senhor retorna um dummy. Né?
Outra solução é fazer com ponteiro. Ele existindo, eu retorno o endereço dele. Ele não existindo, eu retorno nulo. Sacaram? E aí, com uma única busca, eu consigo fazer a busca, testar se ele existe, se contato é diferente de no PTR, aí você consegue alterar. Contato, ADD Phone. Com uma única busca, você consegue verificar se ele existe e obter o endereço do objeto para que você consiga alterá-lo. Tem suas limitações? Tem, mas é a forma mais fácil de resolver esse nosso problema pontual, que é obter um dado na agenda com acesso de edição. Bora para o último. Como é que seria a minha função busca? Tenho que fazer a função buscar, ou então procurar. Procurar recebe um parâmetro, std string, um padrão, que pode ser parte do nome, parte do telefone, parte do label do telefone. Então, qual seria a forma mais fácil de encontrar todos os contatos que batem com esse padrão? Primeiro, se você vai buscar por todos os contatos, você precisa de uma forma de retornar todos os contatos. Pode retornar um vector de contato. Perceba que você está retornando aqui as cópias dos contatos, o que não tem problema nenhum e é até melhor. Você vai retornar as cópias dos contatos, ou seja, os dados dos contatos que bateram com esse padrão que você está buscando. Aí aqui você vai precisar de duas coisas. Vai precisar criar o vector de saída. Vai precisar converter todos os teus contatos para texto. E aí, como é que você converte alguma coisa para texto? Vai precisar passear por todos os contatos, né? Para cada contato em seta contatos. Como é que você converte algo para texto? A gente já fez algumas vezes. Converter algo para texto. Professor, para fazer de texto para float, eu usava um string e pegava a string e tirava o float de dentro dela. Tem como eu fazer o contrário? Jogar qualquer coisa para dentro de um fluxo e pegar a string gerada? Tem, e é isso que a gente faz. A gente cria um fluxo, string, joga essa coisa para dentro do fluxo e pega a string resultante. Eu não tenho esse método aqui, né? É porque eu não fiz o import aqui. Criei um fluxo, joguei o contato para dentro do fluxo e peguei a string resultante. Pronto. Então, o texto agora contém tudo o que o contato faz. O toString não vai funcionar porque o toString nativo do C++, ele não sabe converter qualquer coisa em texto. As implementações são individuais. A não ser que você criasse o seu próprio toString que faz exatamente isso. Ah, professor, já que eu sou um creme craque dos templates, eu vou fazer aqui um template com o meu toString. Então, o meu toString sabe converter qualquer coisa para string. Ele vai fazer o seguinte, ó. O meu toString pega qualquer coisa e aí faz exatamente essa operação que o senhor ensinou aí, ó. Ele cria um fluxo, escreve essa coisa para o fluxo e pega esse texto. Pronto, agora eu tenho o meu toString que sabe converter qualquer coisa, claro, né, que tenha sobrecarga do operador de saída para fluxo. Então, isso que a gente fez bem aqui em 3 etapas seria o equivalente àquela operação de toString de contato.
Vai fazer o quê? Jogar o contato para dentro do fluxo e pegar o resultado. Aqui é porque os tipos não estão definidos, mas é isso aqui. Esse daqui não é o toString do std, é o toString que eu acabei de criar bem ali. Ok? E agora eu faço o quê? Se esse texto tiver o padrão que eu quero, então eu coloco esse contato na saída. Valeu, querido. Agora o trabalho ficou fácil, né? Porque todas as partes principais aí que podiam dar dor de cabeça ficaram moleza, sucessinho. Então, acho que a gente conseguiu cobrir tudo que eu planejei para essa aula. Tudo que eu planejei, a gente conseguiu passar em um monte de conteúdos diferentes. Né? A gente passou em um monte de conteúdos diferentes e, aos pouquinhos, a gente está saindo aí do básico do C++. Para a gente conseguir, enfim, começar a matéria. Graças a Deus. Né? A vantagem é o quê? Acredito, ainda vai começar. Ainda falta mais uma aula, aí, passando essa semana na outra, a gente começa pior. Semana que vem a gente faz mapas, e aí, assim, na minha concepção, a gente terminou, depois de mapas, o básico de procedural, né, de implementação procedural. Aí a gente começa a trabalhar com herança e polimorfismo. Mas por que eu faço assim? Assim, eu poderia fazer invertido, né? Começar já com herança e polimorfismo. Mas a maioria das coisas, a grande maioria das coisas, a gente não precisa. A gente ainda vai terminar o básico. A gente não usa herança e polimorfismo. É melhor uma maturidade um pouquinho maior sobre as ferramentas básicas do C++, né? O uso dos algoritmos do próprio algoritmo, vector, template, lambda. Tudo isso daqui é o básico. Né? Classes, assim, né? Organização de dados. E eu acredito que isso aqui já ajuda, assim, é para ajudar sobrecarga de operadores. Então, a gente está terminando todo o básico para entrar na parte de orientação a objeto. Não que o outro é difícil, mas com esse conteúdo o outro fica bem mais fácil. O ruim é a gente entrar em polimorfismo sem dominar nem direito a escrita. Tipo assim, a gente já sabe escrever todas as letras, agora a gente vai formar frases. A gente vai aprender agora sobre a estrutura das frases. Pois valeu, galera. Foi um prazer, uma alegria, uma felicidade. Façam direitinho aí a agenda. Se vocês fizerem de outro jeito, vocês podem fazer. E acho que eu vou gravar a aula de mapas e eu já passo outro trabalho para essa semana, para a gente já terminar o básico essa semana. Deem o gás e coloquem tudo em dias. Valeu, falou e muito obrigado.